Imagine o silêncio mais profundo que você já experimentou. Agora, acrescente a ele o som do vento cortante chicoteando contra picos que tocam o céu a 6.000 metros de altitude. O ar aqui é tão rarefeito que cada batida do coração parece um tambor ecoando no peito. O que o mapa descreve como uma vasta região da Rússia, o termômetro define como uma sentença. Na Sibéria, o gelo não é apenas cenário, é a lei absoluta que seleciona quem vive e quem vira parte do solo. Este é um dos lugares mais extremos da Terra. Um território onde o frio não perdoa, ele mata, destrói e impera, selecionando os mais fortes pela dor e pela resistência. É um cenário brutal, mas é exatamente aqui que a natureza revela seus momentos mais selvagens e belos. Você está prestes a descobrir como a vida insiste em florescer onde o metal racha e o fôlego congela instantaneamente. Vamos mergulhar em um mundo de predadores fantasmagóricos, povos que caminham com o tempo e estradas construídas sobre segredos sombrios que o gelo tentou esconder. Mas o que poucos imaginam é que por trás dessa cortina branca e impiedosa pulsa um coração de resiliência que desafia a própria lógica da sobrevivência. Como eles vivem a menos 71 graus Celsius? Vamos conhecer o cotidiano insano nas cidades de gelo da Sibéria. A Sibéria ocupa quase 1/10 de toda a superfície terrestre. É um gigante geográfico essencial para o equilíbrio do nosso planeta, estendendo-se desde as fronteiras entre a Europa e a Ásia até as águas gélidas do Oceano Pacífico. É uma vastidão de densas florestas de taiga, tundras congeladas e cordilheiras que emergem do horizonte como fortalezas de pedra intransponíveis. Neste episódio, vamos atravessar esse território de contrastes. Vamos observar a soberania de animais que parecem saídos de lendas, como o tigre siberiano e os unicórnios das águas árticas. Vamos conhecer a resistência inabalável dos nenets e entender como é o cotidiano em cidades onde a arquitetura precisa lutar contra um chão que nunca derrete. Prepare-se para uma jornada visual e sensorial por um território sagrado e isolado. Para entender a verdadeira força da Sibéria, precisamos primeiro encarar os olhos do guerreiro que domina suas florestas silenciosas e sombrias. Nas sombras das florestas boreais do extremo oriente russo, onde a taiga se torna um labirinto de pinheiros e neve, surge um dos predadores mais majestosos e temidos do planeta, o tigre siberiano. Ele não é apenas um animal, é o fantasma das neves, uma entidade biológica moldada por milênios de isolamento geográfico e rigor climático. Enquanto outras espécies sucumbem ou hibernam para escapar da morte branca, este felino prospera, transformando a hostilidade em seu reino soberano. A perfeição desse predador reside nos detalhes ocultos de sua anatomia. Para suportar ventos que cortam como rasalhas, o tigre siberiano desenvolveu uma pelagem única, cuja densidade é quase impenetrável. No abdômen e nas patas, o pelo chega a medir mais de 10 centímetros de espessura, criando um colchão térmico que permite que ele descanse sobre o gelo sem perder calor vital. Suas listras, que à primeira vista parecem apenas um padrão estético, são ferramentas de sobrevivência. Elas funcionam como impressões digitais, únicas para cada indivíduo. Na luz filtrada das florestas congeladas, essas marcas quebram a silhueta do animal, tornando-o invisível até que seja tarde demais. Para o tigre, a discrição é uma necessidade, pois em um ambiente onde as presas são escassas, cada erro de cálculo pode significar semanas de fome. Estamos diante de um verdadeiro titã. Um macho adulto pode ultrapassar facilmente os 3 metros de comprimento e atingir a marca dos 300 quilos, o peso de 4 homens adultos concentrado em puro músculo e instinto. Na Sibéria, a energia é a moeda mais valiosa. Cada passo na neve profunda consome calorias preciosas, por isso o tigre é um mestre da economia de movimento. Ele não caça com pressa, ele observa, rastreia e espera com uma paciência glacial. Quando finalmente avança, o impacto é uma explosão de força bruta. Seus saltos podem cobrir distâncias surpreendentes e suas garras são capazes de triturar o que houver pela frente. Quando a caça termina e ele vence, seu rugido ecoa pela floresta como um trovão seco, uma declaração de posse que silencia qualquer outra forma de vida, antes que o cenário retorne à sua quietude absoluta e indiferente.
Mas enquanto o Tigre domina o verde escuro das florestas ao sul, o norte profundo revela um deserto de cristal, onde o gelo ganha um rei ainda mais pesado e um companheiro de águas que desafia a imaginação. Avançamos rumo às franjas do Ártico, um lugar onde a geografia se perde em um horizonte infinito de placas tectônicas de gelo. Aqui, a noite polar é uma realidade esmagadora, podendo durar 40 dias de escuridão total. Nesse vazio iluminado apenas pelas estrelas, o urso polar reina absoluto. Ele é o maior carnívoro terrestre da face da Terra, mas tecnicamente é classificado como um mamífero marinho, tamanha é sua dependência do oceano. O que o torna fascinante é o seu disfarce tecnológico. Embora o vejamos como um ser de brancura imaculada, sua pele por baixo dos pelos é totalmente negra. Essa cor escura é uma estratégia de engenharia térmica para absorver cada milímetro de radiação infravermelha dos raros raios de sol, enquanto seus pelos, que na verdade são tubos ocos e transparentes, canalizam esse calor diretamente para o corpo. Abaixo desta crosta de gelo instável onde o urso caminha, habita o narval, frequentemente chamado de unicórnio do mar. Na Idade Média, este animal era o centro de um comércio lendário. Vikings e exploradores vendiam suas presas espiraladas para as cortes europeias como chifres autênticos de unicórnios, alegando que possuíam o poder de neutralizar venenos. O valor de uma única peça podia comprar castelos. Entretanto, a ciência moderna descobriu que essa lança, que pode chegar a 3 metros de comprimento, na verdade é um dente canino hipertrofiado e repleto de milhões de terminações nervosas. É um sensor de altíssima precisão, capaz de detectar variações mínimas de salinidade e temperatura na água, permitindo que o narval navegue e encontre peixes na escuridão total do abismo. O contraste entre esses dois seres é a própria definição da Sibéria extrema. O urso polar, com seus 800 quilos, é capaz de nadar mais de 60 quilômetros em mar aberto sem demonstrar cansaço, enquanto o narval mergulha a profundidades de 1.500 metros, onde a pressão esmagaria o pulmão de qualquer outro mamífero. Eles vivem em um jogo de xadrez constante com o clima. Se o mar congela rápido demais, o narval pode ficar sem fendas para respirar e morrer sufocado sobre o gelo. Se o desgelo ocorre cedo demais, o urso perde sua plataforma de caça e definha na terra firme. Abaixo deste gelo a pressão é letal, mas logo acima dele, um povo milenar caminha em uma coreografia de sobrevivência que ignora as fronteiras do tempo. No coração gelado da península de Yamal, cujo nome na língua local significa o fim do mundo, encontramos os Nenetes. Eles não são apenas habitantes da Sibéria, eles são parte integrante de seu ecossistema. Como um dos últimos povos nômades da Terra, os Nenetes vivem em uma simbiose profunda com as renas, animais que lhes fornecem transporte, vestimenta, abrigo e alimento. 2 vezes ao ano, eles executam uma das maiores migrações do planeta, uma jornada épica de mais de 1.000 quilômetros. Homens, mulheres e crianças enfrentam ventos catabáticos que podem derrubar um adulto, cruzando rios cujas águas estão a um passo do congelamento total, tudo para levar seus rebanhos das pastagens de inverno para a tundra renovada do verão. O grande mistério dessa existência não é a força, mas o ritmo. Os Nenetes aprenderam que não se luta contra a Sibéria, você se torna parte dela. Eles sentem a mudança do vento e a textura da neve com uma precisão que nenhum satélite consegue replicar. Contudo, esse equilíbrio ancestral está sendo encurralado pela modernidade. O permafrost, o solo congelado que sustenta a tundra, está derretendo a taxas alarmantes devido às mudanças climáticas, transformando rotas sólidas em pântanos intransponíveis. Ao mesmo tempo, a descoberta de gigantescas reservas de gás natural trouxe estradas, cercas e gasodutos que retalham o território, interrompendo caminhos que as renas seguem há 10.000 anos. Observar uma caravana Nenete é ver o passado resistindo ao presente. Eles são capazes de desmontar seus chums, tendas de pele de rena, e carregar dezenas de trenós em menos de 1 hora. Quando partem, formam uma linha que se estende até onde a vista alcança, seguindo o faro dos animais através de um branco absoluto que apaga a distinção entre o céu e a terra. É uma cultura de resistência pura, onde a imobilidade é sinônimo de morte. Se os Nenetes escolheram um movimento perpétuo para sobreviver, em outros cantos da Sibéria, o homem decidiu desafiar a lógica e fincar raízes no limite do impossível. Bem-vindo a Iacútia,
o epicentro do frio global e lar de Yakutsk e Oymyakon. Yakutsk é uma anomalia urbana, uma metrópole de quase 300 mil habitantes construída inteiramente sobre o permafrost. Aqui, a arquitetura é uma batalha contra a física. Como o solo é composto de terra e gelo eterno, o calor gerado pelos edifícios poderia derreter a fundação, fazendo a cidade inteira afundar na lama. Por isso, as construções são erguidas sobre estacas de concreto fincadas profundamente no gelo, deixando um vão de ar para que o chão permaneça congelado. Se você caminhar pelas ruas, verá uma paisagem industrial surreal. Quilômetros de tubulações de gás e esgoto serpenteiam por cima da terra, suspensas em estruturas metálicas, porque cavar o solo é uma tarefa quase impossível e perigosa para a integridade das redes. A poucos quilômetros dali, o vilarejo de Oymyakon leva esse desafio ao extremo. Conhecido como o Polo do Frio, este lugar registrou em 1933 a temperatura oficial de 67,7 graus negativos em uma área habitada. O frio aqui não é algo que você sente apenas na pele, é algo que você ouve e vê. O ar torna-se tão denso que o vapor da respiração congela instantaneamente, criando um ruído sutil conhecido localmente como o sussurro das estrelas. O metal torna-se quebradiço como vidro e qualquer exposição da pele ao ar por mais de 2 minutos resulta em queimaduras graves. Os motoristas de caminhão enfrentam um dilema diário. Se desligarem o motor para dormir, o óleo lubrificante pode se solidificar de tal forma que o veículo só voltará a funcionar se for aquecido com tochas de fogo por baixo do chassi. A rotina nessas cidades possui uma estética melancólica e resiliente. O ar ganha uma tonalidade azulada e opaca, um nevoeiro de gelo que reduz a visibilidade a poucos metros. As crianças frequentam a escola sob temperaturas que fariam qualquer cidade do mundo declarar estado de emergência. As aulas só são canceladas quando o termômetro despenca além dos 52 graus negativos. A vida em Yakutsk e Oymyakon é uma lição de paciência e respeito à natureza. Mas, se nessas aldeias o frio é uma condição de existência aceita com dignidade, na estrada que as conecta ao resto do mundo, o gelo guarda uma narrativa de horror e silêncio. Emergindo da nevasca de Yakutsk em direção ao porto de Magadan, no mar de Okhotsk, estende-se a rodovia Kolyma. São 2.000 quilômetros de cascalho, lama e gelo que rasgam a região mais inóspita do globo. Oficialmente, é uma proeza da engenharia soviética. Popularmente, ela carrega o fardo de ser a Estrada dos Ossos. Este nome não nasceu de contos de terror, mas de uma realidade histórica brutal que o permafrost se recusa a apagar. Durante as décadas de 1930 a 1950, sob o regime de Stalin, a estrada foi construída pelos prisioneiros dos gulags, intelectuais, camponeses e opositores políticos condenados ao trabalho forçado no limite da resistência humana. O custo humano da Kolyma foi devastador. Estima-se que para cada metro de estrada construído, uma vida foi perdida. Os prisioneiros morriam de exaustão, desnutrição e principalmente do frio impiedoso que não dava trégua mesmo no verão. Como o solo estava permanentemente congelado e era impossível abrir valas comuns com as ferramentas rudimentares da época, os guardas adotaram uma solução de uma crueldade pragmática. Os corpos dos mortos eram depositados na própria fundação da rodovia. Eles eram cobertos pelo cascalho e pela terra que serviriam de leito para os veículos. Ao dirigir por ali hoje, você está literalmente deslizando sobre um cemitério linear de milhares de quilômetros. A severidade da Estrada dos Ossos não ficou presa no passado. Ela continua sendo uma das rotas mais perigosas do mundo. No inverno, o gelo aporna uma pista de patinação mortal. No curto verão, ela se transforma em um pântano de lama que engole caminhões inteiros. A solidão é absoluta. Se um viajante quebra o carro no meio do trajeto, ele entra em uma contagem regressiva pela vida. Não há postos de gasolina, não há sinal de rádio e o próximo veículo pode demorar dias para passar. O silêncio da Kolyma é interrompido apenas pelo vento, que parece sussurrar as histórias daqueles que foram esquecidos sob o asfalto. Cruzar essa estrada é entender que a Sibéria não é apenas um lugar, é uma força viva. É um lembrete constante de que a vida não precisa de conforto para ser extraordinária.
ela precisa de propósito. A Sibéria nos ensina que a verdadeira resistência não é sobre força bruta, mas sobre a arte de adaptação extrema. Ela está no pelo transparente do urso, na presa sensorial do narval, na cultura resiliente dos nenetes e até na memória silenciosa daqueles que ficaram sob o asfalto da Colima. Por baixo de avenidas congeladas e monumentos de gelo, o passado e a natureza selvagem caminham de mãos dadas, observando o tempo passar de uma forma diferente. A Sibéria não é apenas um lugar no mapa, é o lembrete de que mesmo onde a natureza tenta apagar a vida insiste em deixar sua marca de forma bela e implacável. Debaixo de nossos pés, em algum lugar do mundo, o passado nunca dorme. E enquanto o gelo da Sibéria guarda seus mortos e seus segredos, nas profundezas das águas do Baikal, um mistério ainda mais antigo e profundo aguarda para ser revelado.